dados do IBGE do final de 2024 mostram que pessoas com mais de 60 anos estão chefiando 1/4 dos lares no estado do Ceará. E por conta disso, eles estão deixando cada vez mais a aposentadoria para tarde, né, Paloma Vargas? Alguns, claro, que é por obrigação, mas outros é por opção, né, minha amiga? Boa tarde, seja bem-vinda à nossa Hora da Verdinha. É isso, boa tarde, Aloysio, boa tarde, ouvintes, telespectadores. Então, nós temos 323 mil pessoas com mais de 60 anos que seguem trabalhando no Ceará, segundo os dados do IBGE do ano passado, que são os dados mais recentes que a gente tem. Desde 2012, cresce a participação dessa faixa etária na força de trabalho ocupada aqui no estado. E no Brasil e no mundo, esse grupo, né, essas pessoas com essa idade, 50 a mais, a gente chama de economia prateada. São as pessoas que usam serviços e produtos voltados para essa faixa etária. Algumas dessas pessoas idosas, então, se mantêm trabalhando por escolha, não por escolha, né, mas por necessidade, como é o caso do seu Hélio. O seu Hélio ele tem 64 anos e ele continua trabalhando porque ele continua precisando bancar as contas de casa, né? É José Hélio Leandro de Araújo. A gente tem um áudio dele que ele mandou para nós, Aloysio. Vamos lá ouvir? Sim, o mercado de trabalho precisa passar por mudanças, até porque nós temos hoje uma configuração. Opa! Então vamos lá aqui, né, o Paloma Vargas. Acho que tá contigo. Tivemos um pequeno problema aqui. Tá. Então, enquanto o Aloysio encontra ali a sonora do seu Hélio, a gente vai conversando aqui. Vai dar certo, Paloma Vargas. Ao vivo é assim mesmo. Vamos lá ouvir aqui, ó. Vou chamar a minha declaração de mão de obra prateada. Meu nome é Hélio Leandro, sou oriundo do sertão cearense, natural de Cedro, do sítio São Vicente, zona rural. Filho de pai agricultor e mãe prenda do lar, saí de casa para Fortaleza com 18 anos, em 1978, para estudar e trabalhar em emprego formal. Tenho 64 anos, aposentado e continuo no mercado de trabalho. Casado há 39 anos, pai de 2 filhas, tenho um neto. Continuo trabalhando. Preconceito sempre existiu. Com que o do interior, com quem é do interior, pelo modo de falar e pelos costumes. Como preciso custear as despesas da casa, continuo trabalhando. Não é tarefa fácil, gosto de trabalhar, sou imparável, chego cedo e me sinto confortável sendo produtivo, ao invés de permanecer na ociosidade. Outros mais jovens criticam: ei, velho, vai para casa, lugar de velho é fundo de rede. Mas respondo: procure fazer o que é direito e peça a Deus para chegar onde cheguei. Amante de cultura, arte e música boa. Hélio Leandro, nome de guerra. Quando alguém demonstra uma postura etarista, rebato que a pessoa idosa merece o devido respeito. Mão de obra prateada. Olha aí o seu Hélio, menino. O seu Hélio, ele escuta isso, imagina os jovens dizendo pra ele que lugar de velho é no fundo da rede. Eu queria estar no fundo de uma rede, seu Hélio, mas não enfim, é. E ele quer continuar trabalhando e tá tudo bem. Faz mais de 30 anos que ele é motorista, ele carrega pessoas e materiais numa empresa e ele continua trabalhando por isso, porque ele precisa ajudar a manter a família, né? Além disso, a gente conversou com um professor do programa de pós-graduação em economia da Universidade Federal lá do Rio Grande do Sul, Giacomo Balbinotto Neto, que levantou que outras 2 questões sobre a permanência dos idosos no mercado de trabalho. Uma delas, Aloysio, é a dificuldade dos jovens que vivem com esses idosos de obter uma remuneração suficiente para alcançar a independência financeira. E aí os pais e os avós acabam tendo que continuar trabalhando para continuar mantendo essas famílias. E a outra possibilidade que ele colocou
é também que com a chegada desses aplicativos, tanto de transporte de pessoas quanto de entregas, muitos idosos já aposentados, eles acabam complementando a renda da aposentadoria, porque, como a gente sabe, quando a pessoa se aposenta, muitas vezes ela acaba com uma renda muito menor do que ela tinha quando ela estava na função ativa. Exatamente. Então, eles acabam... O que eles fazem? Eles se cadastram nesses aplicativos e, com a flexibilidade dos horários de rotina, eles continuam trabalhando para poder complementar essa renda. Além disso, essa é uma matéria que eu fiz em parceria com a Ingrid Coelho. Ela é uma reportagem grande que está lá no Diário do Nordeste, por isso que são muitas pessoas que foram ouvidas. A gente também ouviu a professora Maria José Tonelli. Ela é coordenadora do Núcleo de Estudos em Organizações e Pessoas, o NEOP, da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Ela coordenou uma pesquisa, Diversidade Geracional nas Empresas, Mitos, Realidades e Caminhos para o Futuro, em parceria com a consultoria PwC Brasil. E aí, a Luísa, ela falou uma coisa que me impactou bastante, porque eu acho que os ouvintes não sabem. Eu tenho mais de 40 já, e ela diz que muitas das empresas que eles ouviram nessa pesquisa já não qualificam mais as pessoas com 40 anos. De 40 anos para cima, eles nem qualificam. Imagina como é que vai ser quando a gente tiver que continuar trabalhando, né? Ver Tom Barros, todo mundo ainda aí no ar. Imagina se eles não recebessem mais qualificação desde os 40 anos. É triste demais o mercado achar que as pessoas, né, não tem capacidade mais, não podem mais ficar trabalhando. Então, 86% das empresas no Brasil não tem plano de carreira para profissionais acima de 40 anos. 65% das empresas ainda não têm programas de diversidade geracional, sendo que elas estão já convivendo com 4 gerações, pelo menos. 95% das pessoas que envelhecem os benefícios têm benefícios na convivência entre gerações, e 29% dos entrevistados relataram já ter sofrido etarismo no trabalho. Então, a gente vai ouvir a professora Maria José, que ela explica um pouco dessa pesquisa e do que eles conseguiram apurar. Sim, o mercado de trabalho precisa passar por mudanças, até porque nós temos hoje uma configuração de demografia aqui no Brasil que é muito diferente do que nós já tivemos no passado. Por exemplo, né, nós temos hoje 1,7 filhos por casal, né? Se a gente quiser pensar só de uma maneira pragmática, né, a reposição da mão de obra de trabalho precisaria que a gente tivesse 2,1 filhos por casal. Então, nós temos hoje um menor número de jovens entrando no mercado de trabalho, esse número tende a diminuir cada vez mais, e a permanência das pessoas mais velhas no mercado é fundamental, porque é uma mão de obra necessária. Além disso, ela é uma mão de obra que também tem uma capacidade e competências técnicas que são necessárias. Então, sem dúvida nenhuma, por esse fator aí de demografia, né, sem dúvida é necessário que a gente precise de manter as pessoas mais velhas trabalhando. Vamos ouvir mais um trecho, então, né, da fala da Maria José? Eu vou te dizer que, nesse momento, eu acredito que ainda não. Eu acho que as empresas e talvez a nossa mentalidade de país é uma mentalidade ainda de um país que é jovem, né? Então, eu acho que as empresas ainda precisam pensar e refletir, fazer um planejamento um pouco mais de longo prazo para poder se preparar para ter pessoas mais velhas trabalhando por mais tempo, né? Eu acho que essas mudanças seriam necessárias. E essa preparação, ela pode se dar de diferentes formas, né? Inclusive, quando a gente está falando de processos de recrutamento e seleção, quando a gente está falando de treinamento e desenvolvimento da mão de obra, né? Uma pesquisa que nós fizemos em parceria com a PwC, o Núcleo de Estudos em Organizações e Pessoas, que eu coordeno na FGV junto com a PwC, mostrou que as empresas não investem no treinamento de pessoas com mais de 40 anos. Bom, isso com certeza é uma mudança necessária para o futuro, porque essas pessoas que estão hoje com 40, né, no mercado de trabalho, elas vão continuar trabalhando por mais tempo, vai ser necessário isso, porque não vai ter o número de jovens
suficiente entrando para o mercado de trabalho, né, para as tarefas necessárias. Então, sem dúvida nenhuma, né, eu acho que essa é uma questão. Assim, a questão não é só com quem tem 60 mais hoje, mas é também com quem tem 40 hoje, né? Eu acho que as empresas precisam se preparar e precisam mudar em diversas frentes, né? Tanto com quem tem 20 hoje, como com quem tem 40, ou como com quem tem 60, né? Se a gente pega o pessoal de 40, como eu estou dizendo, é uma questão, né, de você continuar investindo nessas pessoas, porque elas vão trabalhar por mais tempo. Com as pessoas com 60 a mais, eu acho que aí também tem uma questão de treinamento, eventualmente de reorganização de contratos de trabalho, né? Você também tem atividades para favorecer essas pessoas permanecerem dentro do mercado, né? E aí essa questão da diversidade geracional, também sincero com isso, porque nós nunca tivemos uma convivência de diferentes gerações como nós temos hoje. Nós temos hoje o convívio geracional de mais de 4 gerações, se a gente puder falar dessa maneira, 5, né? Contando aí com a geração alfa. É isso, então, Aloysio. Aqui mesmo na rádio e aqui no Diário do Nordeste nós temos o exemplo, né? Várias gerações Sim. trabalhando juntas e sem nenhum problema. Acho que as empresas elas precisam começar a pensar sobre isso e fazer logo e fazer com quem já está e com quem vai ficar velho. Porque como disse Beatriz e Nineu numa brincadeira nossa, para envelhecer só se morrer, né? Para não envelhecer, não envelhecer é só morrer jovem, porque né? senão todo mundo vai envelhecer e vai precisar trabalhar. Então é isso. Aí. Minha querida Paloma Vargas, um grande abraço, hein? Até a próxima terça-feira. Obrigadão, até.